Olá, o meu nome é Paulo de Vilhena e hoje trago-lhe aquilo que eu acredito que pode ser um conceito decisivo para os resultados da sua empresa. Nos últimos anos tenho acompanhado algumas empresas no setor automóvel e muitas vezes no trabalho que fazemos com esses empresários é crítico explicar-lhes que não apenas o volume de vendas é um indicador do crescimento da sua empresa. Porquê? Porque nenhum de nós monta uma empresa para vender muito. É absolutamente crítico que nós saibamos transformar essas vendas num lucro, e o lucro é uma figura que resulta da diferença entre aquilo que nós faturamos, ou seja, o volume de vendas que nós temos e os custos que nos podem ser imputados, mas também, e é aqui que eu quero trazer o nosso tema de hoje, é crítico entendermos que esse lucro tem que se transformar em fluxo de caixa. O que é isto de fluxo de caixa? É dinheiro de verdade, de facto, estacionado na sua conta bancária. E porquê? Porque o lucro é uma figura teórica com a qual não pode pagar contas, é apenas uma diferença contabilística, documental, entre as faturas que emite e os custos que lhe são imputados documentalmente a si. O que é que eu quero dizer com isto? Não tem uma relação direta entre o dinheiro que sai e o dinheiro que entra. Já o fluxo de caixa resulta exatamente da crueza dos fluxos de caixa negativos, ou seja, as suas saídas de dinheiro, e os fluxos de caixa positivos, ou seja, as entradas de dinheiro que tem na conta bancária da empresa. Então, se nós temos duas formas de subir os lucros de uma empresa e apenas duas alavancas para atuar sobre o lucro, e é fácil perceber quais são, uma é a alavanca de aumentar as vendas e a outra é a alavanca de reduzir os custos. São as únicas duas coisas que podemos fazer para aumentar os lucros de uma empresa, ou pelo menos aumentar as vendas numa proporção maior do que aumentamos os lucros. No caso dos fluxos de caixa, temos não apenas estas duas ferramentas que eu já falei, aumento das vendas, abaixamento dos custos ou das despesas, temos três outras ferramentas que vêm do seu balanço de atividade e que eu quero aqui partilhar consigo. Uma dessas ferramentas são os prazos médios de pagamento, ou seja, entre o momento que compra um carro e que paga de facto esse carro, quantos dias vão correr. Essa é uma das ferramentas que vai ter. Outra das ferramentas que vai ter é o seu prazo médio de recebimento, ou seja, entre o momento que vende o carro e que recebe de facto o dinheiro do carro, quantos dias em média vão correr. A terceira ferramenta que tem é o número médio de dias que este carro fica em stock até o carro ser vendido e o dinheiro depois recebido. Então, deixe-me graficamente tentar ilustrar isso para lhe mostrar a importância destas ferramentas. Vamos supor que nós temos aqui um ciclo, pode ser de 90 dias. Significa que temos aqui 60 e aqui 30 dias. Imagine que eu compro os meus carros, os carros que vão ficar em stock e que os estou a pagar a 30 dias. Eu imagino que, da minha experiência, isto nem seja muito vulgar e que a maior parte dos carros que nós compramos, estamos a comprá-los praticamente a pronto. Mas vamos imaginar que de alguma forma consegue pagar os carros a 30 dias. Então temos aqui os nossos prazos de pagamento a 30 dias. Compramos os carros e pagamos a 30 dias. Vamos imaginar que os seus carros ficam em stock, em média, por 60 dias. Temos aqui o nosso prazo de inventário. Temos carros que vendemos mais rápido, temos outros que vendemos mais lentamente. E vamos imaginar que eu até sou bastante rápido a cobrar e que eu consigo entregar um carro e, vamos dizer, em 7 dias, numa semana, que eu até consigo cobrar este carro, ou seja, o meu prazo de recebimento. Qual é aqui o grande desafio? Talvez até me esteja a pensar, mas eu só vendo os meus carros a pronto, então eu não tenho aqui o prazo de recebimento. E ótimo, se conseguir fazê-lo, perfeito, é o cenário ideal. Talvez também não esteja a conseguir pagar os seus carros a 30 dias, talvez também esteja a pagá-los mais imediatamente.
Mas se a realidade for esta, qual é o desequilíbrio que o seu negócio tem? O seu negócio tem um desequilíbrio se nós estivermos a receber aqui no dia 67. Se estivermos a vendê-lo no dia 60 e se estivermos a pagá-lo no dia 30, significa que nós temos aqui 37 dias de buraco de tesouraria com o qual temos que lidar. Qual é o problema de um buraco de tesouraria destes? É que nós podemos estar a vender carros e a vender carros com lucro, mas que quanto mais vendermos, maior o tamanho deste buraco. Não maior em dias, mas maior em valor. Qual é o perigo que isto tem? São dois perigos. Tem um perigo inicial, que é que eu posso vender muito e ter boas margens na venda do carro, mas que esse dinheiro nunca está na conta bancária. Porquê? Porque está estacionado no meu inventário, ou quem sabe até na conta bancária de um cliente meu, mas principalmente, repare que mesmo que eu esteja a vender a pronto, e mesmo que eu esteja a pagar a 30 dias, eu continuo com 30 dias de buraco aqui, ou seja, quanto mais eu vendo, mais esse valor sai da minha conta bancária. Então eu posso estar a vender a gerar lucro, mas nunca tenho a liquidez necessária para reinvestir, por exemplo, em mais stock, para reinvestir em mais marketing, para reinvestir em mais vendas, quem sabe em mais vendedores, ou para liquidar as outras contas que eu tenho que liquidar na empresa, ou até para remunerar o meu esforço e o meu risco de dono da empresa. Esse é o primeiro problema que eu posso ter. O segundo problema que eu posso ter, se eu não conseguir lidar com este fenómeno, com esta dinâmica, é de que às tantas este buraco é tão grande que a minha liquidez pode definitivamente secar. Não facilite nisto, porquê? Porque só há uma razão para um negócio fechar. E eu não quero ser um profeta da desgraça, mas a única razão para um negócio fechar não é porque acabaram as vendas, não é porque acabou o lucro, é porque acabou a liquidez, ou seja, acabou o ciclo de caixa. Então, como tradicionalmente os vossos prazos de pagamento tendem a ser curtos, tradicionalmente eu sei, e isto é uma coisa boa, os de recebimento também, mas muitas vezes aquilo que vos mata e que cria o buraco de tesouraria é o vosso inventário. Então a lição de hoje é: mantenha o seu prazo médio de inventário o mais curto que for capaz, e se porventura conseguir alargar os seus prazos de pagamento e reduzir os seus recebimentos, vai ser capaz de gerar muito mais liquidez para o seu negócio. As vendas são importantes e os lucros ainda mais importantes do que as vendas. Mas o rei dos negócios é o dinheiro sentado na sua conta bancária. Lembre-se disso e siga outros vídeos. O meu nome é Paulo Vilhena.